Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa aula 3 do curso Analista Ambiental, Conhecimentos Técnicos e Legais. Hoje nós vamos falar um pouco sobre conhecimentos técnicos e diagnóstico ambiental. É função básica do analista ambiental entender da formação do meio ambiente, suas interações e interdependências para que seja capaz de gerenciar de forma adequada seus recursos. Então, como nós já vimos, ao longo de algumas aulas, que é função básica. O diagnóstico ambiental é chamado de diagnósticos de base. Portanto, é um conhecimento fundamental deste profissional saber implementar um diagnóstico ambiental, entender o meio ambiente, saber analisar as suas características físicas, químicas e biológicas, entender de estabilidade do solo, estabilidade do relevo, entender de qualidade do solo, qualidade da água. Portanto, as diversas interações entre os elementos é fundamental para que a gente entenda a qualidade ambiental. O solo está relacionado com o clima, com a água, o relevo está relacionado com o solo, com o clima, com a água. Então, essas interações, esse entendimento do meio ambiente é fundamental. Nós ressaltamos aqui alguns conceitos importantes provenientes da Política Nacional do Meio Ambiente, Lei 6938 de 1981, que devem ser completamente compreendidos intelectualmente. Então, essa política é fundamental, nós vamos ver ao longo do curso algumas características sobre ela, é a Política Nacional do Meio Ambiente. Dentro dos conceitos que ela apresenta, nós destacamos aqui dois conceitos importantes para esta aula: meio ambiente como um conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Então vemos aí um conceito amplo do que é meio ambiente e que é o que a gente necessita entender, o que a gente necessita se estudar, se aperfeiçoar, qual é esse conjunto de condições, leis e influências de ordem física, química e biológica que permite a briga. Então, isso é o conhecimento base, isso é o diagnóstico base. E sobre isso nós vamos ver um pouco nesta aula. E também a questão de recursos ambientais, um conceito apresentado ali também na legislação interessante, que são quais são os recursos ambientais: a atmosfera, águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora. Então aí trata-se daqueles os recursos ambientais, os elementos que compõem o meio ambiente que deve ser de conhecimento deste profissional. Após a política mãe, a gente vê que a primeira resolução do CONAMA, como instrumento ali, o conselho que compõe o CISNAMA, o conselho fundamental aí do meio ambiente, na sua primeira resolução ele apresenta então as delimitações para as avaliações de impactos ambientais no Brasil. Então é uma resolução super importante, dando início ali à regulamentação da avaliação de impacto ambiental no Brasil. Dentro dessa resolução, ela determina que nos estudos ambientais, o meio ambiente deve ser analisado segundo estes três meios, ou estes três compartimentos, certo? Então, aí uma definição completa que legaliza e determina como que devem ser os nossos estudos ambientais. Então, o meio ambiente ele é analisado segundo estes três meios: o meio físico, que eles dizem ali, subsolo, águas, ar, clima, recursos minerais, topografia, solo, corpos d'água, regime hidrológico, correntes marinhas, correntes atmosféricas. O meio biológico, os ecossistemas, a fauna e a flora, destacando espécies indicadoras de qualidade, valor científico e econômico, ameaçadas de extinção e de ABP. O meio socioeconômico, a ocupação dos solos, usos da água, socioeconomia, destacando os sítios e monumentos arqueológicos, históricos e culturais da comunidade, relações de dependência entre a sociedade local, os recursos ambientais e a potencial utilização futura desses recursos. Então, isso aí está uma definição importante, o qual até hoje nós utilizamos utilizamos como base esta definição da resolução do CONAMA para realizar os nossos diagnósticos ambientais, que são aqueles elementos que são exigidos, nos estudos ambientais. Para apoio a este profissional, recomendamos o uso de manuais técnicos de instituições governamentais, as quais servem de base referencial de maior respaldo técnico legal do que os de textos acadêmicos, os quais muitas vezes, não sempre, carecem de experiência prática e se apoiam em hipóteses e ideologias, especialmente quando se refere ao meio ambiental. Obviamente, aqueles autores acadêmicos de grande respaldo e experiência na área podem e devem ser utilizados como referência conceitual. Então, sobre isso nós já vimos, bastante nas duas aulas anteriores. Ressaltamos aqui que o analista ambiental deve saber escolher suas referências, utilizar autores que têm experiência prática e tem muito valor dentro destes estudos, então os manuais técnicos das instituições governamentais, Então tem muito produto aí
disponível na internet que oferece informações muito relevantes para o analista ambiental. Os manuais técnicos do IBGE diversos, os manuais do DNPM, do CRPM, da Embrapa, enfim, do INMET, do INPE. Então, não é que a pessoa vai se basear somente nisso, mas vale a pena utilizar também estes materiais e quando formos utilizar materiais acadêmicos, escolher aqueles profissionais que conhecem o mercado, que não é que conhecem o mercado, conhecem, têm experiência prática nessa interface sociedade-natureza, tem conhecimento dessa realidade, certo? Consensualmente, nos estudos ambientais, o meio ambiente físico é analisado nas seguintes áreas. Então, aquilo lá que é o meio físico, ele é analisado segundo estas áreas, né? Climatologia, meteorologia, hidrografia, hidrologia, geologia, geomorfologia e pedologia. Não é objetivo nosso neste curso, obviamente, ensinar, né, ao profissional o como realizar um diagnóstico climatológico, meteorológico. Isso aí ele aprendeu na sua graduação ou no seu curso técnico, né? Ou hidrografia, hidrologia. Não, isso aí, cada profissional, independente da sua atuação, ele aprendeu na sua graduação, né? O que nós vamos destacar aqui são aquelas informações relevantes de cada um desses aspectos ambientais que devem ser de conhecimento do profissional analista ambiental. Então, independente da sua formação, nós temos que ter um conhecimento geral da área, até porque o diagnóstico ambiental é a base, né, do nosso saber profissional. Sobre climatologia e meteorologia, então nós destacamos aqui aquelas instituições renomadas, como o INPE, como o INMET, como o Embrapa, por exemplo, que fornecem um amplo leque de informações para o conhecimento climático e atmosférico do território brasileiro. Então, essas instituições elas oferecem muitos dados meteorológicos e climáticos, os quais nós temos que utilizar essas informações como apoio ao nosso diagnóstico, por exemplo, climático de uma determinada área, né? Em alguns casos, quando as intervenções antrópicas venham a interferir na qualidade atmosférica, por exemplo, uma indústria que disponibiliza muito carbono na atmosfera, um exemplo, né, se faz necessária a coleta de dados primários para análise e acompanhamento da qualidade do ar. Então, quando a pessoa está analisando um empreendimento que vai poluir a atmosfera, vai emitir muito carbono na atmosfera, por exemplo, ou enxofre, né? Então, é necessário fazer um acompanhamento da qualidade do ar, certo? Então, não tem como utilizar apenas estes dados que são oferecidos por essas instituições. Então, nestes casos, o analista ambiental, ele geralmente se baseia na resolução CONAMA, número 3 de 1990, a qual ela orienta ali quais são os parâmetros, quais são os elementos da atmosfera que devem ser analisados, quais são os instrumentos a serem utilizados, então é muito interessante também. E esta atividade, quando ela é específica, ela não pode ser realizada por qualquer profissional, ou seja, até pode, mas não é qualquer profissional da área ambiental que pode emitir ART para análise de qualidade do ar. Então, geralmente são os profissionais meteorologistas, o engenheiro ambiental ou o gestor ambiental, aqueles que podem emitir ART para a qualidade do ar. As análises gerais, né, do clima e da meteorologia pode ser feita por qualquer profissional da área ambiental, certo? Sobre hidrografia e hidrologia. Então, nós destacamos aqui a resolução do CNRH, número 32 de 2003, que instituiu a Divisão Hidrográfica Nacional em regiões hidrográficas com finalidade de orientar, fundamentar e implementar o Plano Nacional de Recursos Hídricos. Então, é uma resolução importante, visto que toda vez que nós vamos realizar um diagnóstico ambiental, nós temos que entender qual é a bacia hidrográfica na qual nós estamos inseridos, é um conhecimento importante. Então, essa bacia, ela possui já resoluções do CNH que dividiu o território em bacias hidrográficas, em subbacias hidrográficas. Então, a gente tem que ter conhecimento de qual é a bacia que nós estamos analisando, quais são os planos governamentais para aquela bacia. Os diagnósticos hidrográficos e hidrológicos comumente analisam a bacia hidrográfica, a rede de drenagem correspondente e a sua suscetibilidade a inundações, né? Então, dentro dos diagnósticos que comumente a gente analisa, dentro do diagnóstico ali de hidrografia e hidrologia, é isto, né? Sendo uma atividade de especialidade dos profissionais geógrafos, engenheiros sanitaristas ambientais ou profissionais com especialização lato ou estrito sensu nesta área. Então, é aquilo que nós vimos como no clima. Se é para fazer um diagnóstico genérico, geral, o analista ambiental pode realizar, mas quando é um conhecimento já mais avançado de hidrografia e de hidrologia, os profissionais que podem emitir ART para isso são aqueles que nós estamos apontando ali, né? Quando há intervenções na qualidade ambiental dos recursos hídricos, por exemplo, lançamento de efluentes na água,
Então faz-se necessária análise de qualidade das águas, qualidade química das águas, não só físico, mas químico, sendo essa atividade então comumente realizada por engenheiros sanitaristas ambientais, geólogos, gestores ambientais ou profissionais com especializações em hidrologia e onde essa instituição, onde é que essa pessoa fez uma especialização, é reconhecida pelo Conselho Nacional, pelo Conselho Profissional. Aí o Conselho Profissional pode ampliar o leque de atividades que este profissional pode emitir a RT, certo? Então, dentro do cenário atual, são esses profissionais que analisam qualidade da água. Então, eles seguem essas análises de qualidade da água, seguem geralmente a CONAMA número 357 de 2005 para analisar águas superficiais, e a CONAMA 396 de 2008 para águas subterrâneas. Apresenta ali todos os padrões de qualidade da água a serem analisados, certo? Geologia e geomorfologia. Então, o entendimento da geologia e geomorfologia são fundamentais para a gestão dos recursos naturais. Sua ignorância pode levantar a resultados desastrosos, né? Então, o conhecimento do relevo, do solo, ali realmente é fundamental. Sua ignorância pode levar à erosão, a movimentos de massa, né? Envolve aí a questão da saúde pública, a saúde das populações, né? Então, dentro dos componentes do meio físico, o relevo integra todos eles, tratando-se de um elemento ambiental de grande relevância para a compreensão do analista ambiental. Então, o relevo e o solo, podemos dizer assim, principalmente o relevo, mas também o solo, eles são a base do desenvolvimento da sociedade. Então, o conhecimento deste meio, a estabilidade, a segurança, o conhecimento que o analista ambiental tem que ter deste elemento ambiental é muito relevante. A geomorfologia é um campo do conhecimento que emergiu da geografia e da geologia, sendo de maior especialidade, portanto, dos profissionais dessas áreas. São os profissionais que, por exemplo, podem emitir ART para geologia e geomorfologia. Os diagnósticos de geologia geralmente envolvem as características físicas e mineralógicas do extrato geológico, e os diagnósticos geomorfológicos, a concatenação entre este substrato com os demais elementos do ambiente. Então, o relevo, ele tem as análises de geomorfologia, envolve essa análise, essa concatenação entre os diversos sistemas ambientais que levaram à formação daquela determinada superfície, né? A suscetibilidade a processos erosivos e a movimentos de massa também são avaliados nesses diagnósticos de geologia e geomorfologia, certo? A pedologia, dentro dos estudos ambientais, geralmente o conhecimento do solo é utilizado para compreender a sua estabilidade quanto aos processos erosivos e também suas relações com outros elementos ambientais, como o clima, inclinação do talude e a vegetação em processo de formação. Então, dentro dos estudos ambientais, não se analisa muito, por exemplo, a qualidade do solo para a agricultura. Não, geralmente, dentro destes estudos, o analista ambiental tem que entender da estabilidade do solo, qual é o conhecimento que ela tem que ter de pedologia dentro dos seus diagnósticos, envolve a fragilidade desse elemento, né? A empresa brasileira de pesquisa agropecuária, Embrapa, tem realizado intensos trabalhos de classificação dos solos, né? E atualmente tem disponível já a segunda edição, o CIBIX 2006, sendo recomendado o uso deste manual para a classificação dos solos no diagnóstico de pedologia. Então, aquilo que nós já falamos, né? Orientamos aqui, o nosso objetivo é, ao diagnosticar o solo, enquadrar qual é o tipo de solo, quais são as características físicas desse solo. Então a gente tem que aprender a classificar este solo dentro de um sistema brasileiro de classificação que a Embrapa disponibiliza. O IBGE tem o Manual Técnico de Pedologia, que ajuda a analisar o solo. Porém, a classificação do solo, nós orientamos aqui que o melhor modelo que nós temos é o da Embrapa. As análises do solo podem ser realizadas especialmente pelo profissional geógrafo, geólogo, engenheiro agrônomo, florestal, ambiental. Então é aquilo que nós vamos falando, né? Os profissionais que podem emitir RT para solo são esses. Os demais profissionais têm que ter um conhecimento geral da área porque se tratam de analistas ambientais, certo? Os diagnósticos do meio biótico se dividem em duas áreas, flora e fauna. Os diagnósticos de flora são realizados geralmente mediante inventários florestais, os quais comumente seguem instruções normativas específicas. Então, um conhecimento fundamental do meio ambiente é a vegetação, né? A vegetação ela é um elemento ambiental que é fundamental para a qualidade ambiental, né? Então, os estudos de flora, eles são estudos bem específicos, né, que são regidos geralmente por instruções normativas do órgão ambiental. Estes inventários, esses estudos detalhados são realizados da seguinte maneira: identificam a fitogeografia ou formação florestal, em seguida realizam um levantamento pormenorizado e estatístico contendo uma série de parâmetros florístico-florestais, como a descrição de todos os indivíduos, estruturas paramétricas, parâmetros fitossociológicos, composição florística,
descrição do subbosque, serrapilheira, trepadeiras, espécies indicadoras e epífitas e, por fim, identificação de espécies endêmicas ameaçadas de extinção. Então nós vemos que os inventários são estudos bem detalhados de todas as características da vegetação, né? Toda, largura do tronco, altura, espécie, quantidade de árvores. Então são estudos bem detalhados e especializados aí, nós vamos ver os profissionais, os biólogos, os engenheiros agrônomos e florestais são os profissionais que podem emitir ART para inventário florestal. Nós vemos atualmente, com a legislação vigente, praticamente não se pode mais suprimir nenhuma árvore sem antes passar pela análise de um especialista. A legislação está bem restritiva, você não pode mais cortar sem autorização. E a autorização vem sempre a realização de um inventário florístico florestal. Então, este é um instrumento muito utilizado, permitindo ou não, após a sua conclusão, o corte de determinada quantidade de vegetação, sob as condições de compensação, reposição, ou seja, se o estudo conclui que aquela árvore pode ser cortada, aquela parte daquela vegetação, mas ela não é inteira, então a pessoa corta sob determinadas condições que estão apresentadas na legislação e nas normas, né? Também nós vamos ver mais na frente. Os diagnósticos de flora também são realizados para a implementação dos PRADs, Programas de Recuperação de Áreas Degradadas, também uma área que o profissional analista ambiental atua bastante, as quais visam recuperar uma área degradada com a recomposição florestal nativa correspondente. Este trabalho ele já não é especialidade apenas dos biólogos ou os engenheiros, né? O PRAD pode ser realizado por outros profissionais que têm conhecimento, por exemplo, do solo, geógrafos, geólogos, eles podem também implementar PRADs, né? Como nós já vimos, os inventários, apenas biólogos e os engenheiros agrônomos e florestais, e os PRADs por outros profissionais também. Os diagnósticos de fauna visam a identificação dos animais existentes na área, elaborado geralmente mediante uma lista de espécies para cada grupo faunístico selecionado. Então são estudos específicos mesmo, onde se pega todos os grupos faunísticos, né, e se analisa detalhadamente quais são os que existem naquela área, né? Então se faz um levantamento detalhado também. É uma atividade aí especialista dos biólogos, né? Dentro do mercado de trabalho a gente tem visto que geralmente quem analisa fauna é biólogo, né? Os métodos utilizados podem ser por avistamento direto e também com a identificação de vestígios, localização, captura e armadilhas fotográficas, uma série de métodos aí que os biólogos utilizam para identificar a fauna de uma determinada área, né? A identificação de espécies ameaçadas de extinção também é um fator a ser considerado nestes levantamentos de fauna. No Brasil, né, o IBAMA e o MMA são as instituições federais encarregadas de declarar, mediante portarias e instruções normativas, a lista das espécies de flora e fauna ameaçadas em extinção no Brasil. Porém, orientamos, a nível estadual e municipal, estas listas podem ser aumentadas mediante a atuação dos órgãos ambientais atuantes nessas esferas. Então, o profissional ali que está analisando flora, está analisando fauna, ele tem que ter o conhecimento destas portarias, dessas instruções, porque ele tem que identificar se existe alguma espécie de flora ou fauna ameaçada em extinção na sua área de atuação ali, para que possa se analisar quais serão, então, as restrições ambientais naquela área de atuação. Os levantamentos de fauna são realizados por profissionais biólogos, geralmente, né? Com relação ao meio socioeconômico, né, de acordo com Sanches, 2013, um autor de muito respaldo aí na área de avaliação de impacto ambiental, a definição meio antrópico é mais apropriada do que meio socioeconômico, aquela orientada pelo CONAMA e que até hoje ainda vem sendo utilizada em estudos ambientais. Porém, a gente defende aqui que a definição antrópica ela inclui a dimensão cultural das atividades humanas, sendo considerada mais apropriada, né, na hora de delimitar um diagnóstico ambiental do meio socioeconômico. Então, nós orientamos que o meio socioeconômico, aos poucos, nós temos visto que está sendo substituído por meio antrópico. Os diagnósticos do meio antrópico envolvem análises do planejamento e gestão territorial, estudos demográficos e populacionais, do uso e ocupação do solo, da infraestrutura urbana, das atividades econômicas, da cultura, das populações tradicionais, indígenas, quilombolas, do patrimônio histórico e sítios arqueológicos. Então, estas são as análises que compõem o meio antrópico. Então, todas essas características são analisadas nos diagnósticos ambientais. Estas atividades são realizadas por profissionais geógrafos, sociólogos ou historiadores, né?
O geógrafo trabalha praticamente com todas essas áreas, os historiadores já a questão de planejamento, gestão territorial, não é a especialidade deles, ou atividades econômicas. Porém, eles podem realizar um diagnóstico geral, né? Então, os sociólogos sim podem realizar um diagnóstico geral também bem abrangente, certo? E outros profissionais que podem realizar diagnóstico antrópico são profissionais daí que fizeram uma especialização lato ou estrito sensu e que essa instituição é reconhecida pelo conselho, o conselho, portanto, analisa e pode ampliar o leque de atividades deste profissional. Então, ressaltamos que, quando identificado algum sítio arqueológico em uma determinada área, apenas o arqueólogo poderá realizar o seu inventário detalhado, o seu manejo, o seu recolhimento, etc., de acordo com as instruções do IFAM, instruções normativas do IFAM. Então, orientamos, por exemplo, o geógrafo, ele pode realizar um diagnóstico geral de arqueologia, né? Porém, se identificar numa determinada área algum vestígio de sítio arqueológico, ele não pode realizar um estudo detalhado, estrito de arqueologia. Então, neste momento, tem que ser contratado o IFAM vai exigir que um arqueólogo, então, realize um inventário arqueológico para que se possa fazer o seu recolhimento. Então, isso é um procedimento que a gente considera importante e a gente está destacando aqui, certo? Um arqueólogo geralmente é um historiador, um geógrafo, uma pessoa que fez uma especialização estrito sensu, né, em arqueologia. Antropologia também é aceita como arqueólogo em alguns momentos, né? Por fim, ressaltamos a Lei 96938, que estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente, a qual, em seu artigo 4, ao enumerar os objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente, destaca já logo no seu primeiro objetivo a compatibilização do desenvolvimento econômico e social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico. Então nós destacamos, né, que o meio ambiente ele é um meio inteiro, um meio holístico. Então o analista ambiental ele não pode ser radical, ele não pode ser extremista com relação à preservação do meio ambiente. Não, ele analisa a realidade, a sociedade, o desenvolvimento econômico e social ele não pode parar, ele depende da retirada do meio ambiente para que ele possa existir. Então, o analista ambiental ele tem que ter esse conhecimento integral, holístico do meio ambiente e desenvolver esta capacidade de entender as relações entre o meio social e o meio ambiental para que possa se cumprir com este primeiro objetivo da Política Nacional do Meio Ambiente. Então, nós consideramos importante, por isso que nós estamos ressaltando aqui, tornando-se claro que a preservação do meio ambiente ela deve ser compatibilizada com o desenvolvimento social e econômico. Ressaltamos aqui duas citações de Mendonça, né, ao citar, por exemplo, Carlos Walter Porto Gonçalves, dizendo que é necessário tratar o ambiente integralmente, não somente parte dele, atentando para a semântica dos dois termos, meio igual a ambiente, ambiente igual a meio. Então, o meio ambiente, na verdade, ele é um todo, né? Aí o Mendonça diz, isso condiz à necessidade do tratamento do meio ambiente, ou inteiro, de acordo com uma postura que, embora assuma o ponto de vista de alguma especificidade do conhecimento, não perca a visão do todo. Então, um analista ambiental tem que ter esse conhecimento, ele tem que estudar, por mais que às vezes ele não possa emitir RT para o meio socioeconômico, ele tem que entender dessa totalidade, certo? Isso é um analista ambiental completo, um profissional bem preparado para trabalhar na sua área de atuação. Concluímos dizendo também que o analista ambiental deve mensurar as questões relacionadas com o meio ambiente sobre estas duas óticas, natural e socioeconômica, cabendo citar Ross, né, um grande autor, um grande geógrafo da área de consultoria ambiental, que diz assim: é preciso tratar e apreender esses diversos lugares com suas diversidades naturais e sociais, no contexto de sua totalidade, ou seja, no âmbito do espaço total. É nessa perspectiva que os componentes naturais e sociais, ao serem analisados e entendidos no contexto das interações e das interdependências mútuas, possibilitam atingir o entendimento da complexidade da totalidade de um determinado espaço territorial enquanto forma, estrutura, funcionalidade e dinâmica. Então, nós ressaltamos aqui essa importância do analista ambiental entender, buscar fazer esta integração entre o meio ambiental e o meio socioeconômico para que ele possa ter um conhecimento ambiental verdadeiro, real, né? A sociedade e natureza elas existem juntas, elas não existem separadas. A gente tem que entender, analisar bem esta interface e trabalhar para que esta interface ocorra de maneira mais equilibrada e mais justa possível em todos os seus aspectos.
Então nós concluímos com isto a nossa aula de diagnóstica ambiental, apresentamos aí informações relevantes em todos os componentes do meio ambiente, aquelas áreas que o profissional necessita estudar, necessita conhecer, necessita se aperfeiçoar, independente da sua área de atuação. Tá bom? Muito obrigado.